Bom, gente, então, recapitulando, a gente tá vendo lipídios, né? Então, a gente tá vendo os três tipos, três classes de lipídios, que são os lipídios simples, óleos, gorduras e ceras, tá? A gente já viu óleos e gorduras, faltam as ceras. Depois temos os lipídios compostos e depois a gente tem o colesterol, né? E as moléculas derivadas do colesterol, tá bom? Então, a gente ainda está nos lipídios simples, né? Óleos, gorduras e ceras. O que é cera? Já ouvimos falar também de cera, né? Cera tem função de permeabilização de superfícies sujeitas à desidratação, por exemplo, né? Aqui a gente vê essa imagem de uma folha com um pingo, né, de água, mostrando, né, que essa folha está impermeabilizada, né, com um tipo de cera, tá? Existe também cera das abelhas, né? Lembram? As ceras das abelhas, ó, tem aquela cadeia carbônica de 15 carbonos, beleza? E depois do outro lado de cá, 25 carbonos, tá? Então vamos para frente agora. Os lipídios compostos. O que são os lipídios compostos? Lembram que os lipídios simples eram formados por uma molécula de ácido graxo mais glicerol, né? Formando aquela cadeiona gigante de carbonos. Nos lipídios compostos, a gente tem também essa cadeiona de carbonos, em vez dela estar deitada, ela está em pé agora, tá? Mas é aquela mesma cadeiona de carbonos. A molécula tem sempre duas cadeionas de carbono, sendo uma insaturada, beleza? Por isso que forma o pezinho dela, né? Fica torto, tá? Mas o principal é que ela tem uma parte que é polar. Lembram que eu falei para vocês que os lipídios são apolares, não se dissolvem em água? O fosfolipídio, ele é uma molécula interessante. Por quê? Porque ele tem essa cadeia carbônica gigante, que é a parte apolar da molécula, tá? E ela tem uma cabeça, né, que é polar, que ela é solúvel em água, certo? Chamada de hidrofílica, solúvel em água. Enquanto a cauda é hidrofóbica, né, tem fobia de água, certo? Ó, para vocês verem melhor. Então, ela tem essa cabeça hidrofílica que ama a água, né? E a cauda hidrofóbica, que ama gordura, certo? Beleza. Por que ela é essa parte, né? Essa cabeça é polar? Porque ela tem uma parte aqui, ó, de fósforo, certo? Formando, então, os fosfolipídios. Fosfolipídios são lipídios compostos, beleza? Os fosfolipídios, eles formam as membranas plasmáticas das células. E extremamente importante para nós, né? Para todos os seres vivos, inclusive. Bom, aqui a gente vê, ó, vocês ainda não estudaram, vocês ainda vão estudar comigo. A membrana plasmática das células, como ela é formada por fosfolipídios. Aqui tá uma célula, né? Aqui, tá vendo? Ela é formada por fosfolipídios. Essa parte azul são as cabeças hidrofílicas, né? E a cauda hidrofóbica. Então, a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada. Tem duas camadas de fosfolipídios, proteínas e carboidratos, que a gente vai ver isso ao longo do tempo, beleza? Então, os fosfolipídios, lipídios compostos extremamente importantes para formar as membranas plasmáticas das células. Bom, e por fim, os esteroides, né? O que são os esteroides? Todos esses lipídios que a gente viu até agora, eles têm uma parte ou todo ele formando por cadeias carbônicas, né? Moléculas com vários carbonos bem grandes, certo? Os esteroides não. Os esteroides, eles são formados pela molécula de colesterol. Ó,
E essa molécula de colesterol, ela é diferente, né, daquela cadeia carbônica gigante. Ela tem carbonos também, né? Todas as substâncias orgânicas possuem carbonos nas suas moléculas. Cada vértice aqui, cada ponto, significa que é um carbono. Então, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, certo? Vocês vão ver isso em química, tá? Mas beleza. Então, ele não possui, os esteroides, eles não possuem, então, aquela cadeia gigantesca de carbono, certo? Mas ela é uma molécula apolar também. São todos semelhantes à molécula de colesterol, do qual derivam. Então, todos derivam da molécula de colesterol. Todo mundo já ouviu falar do colesterol, certo? Bom, quais são as funções do colesterol? Gente, o colesterol, ele não é ruim, não é uma molécula ruim para o nosso organismo. A gente vai ver que é um tipo de colesterol, né? Um tipo só de lipídio que vai ser prejudicial para a gente, tá? Mas o colesterol, ele é essencial. Por quê? Primeiro, ele também forma membranas celulares, tá? É precursor das outras moléculas esteroides. Pode atuar como antioxidante, né, das células. Ajuda na fabricação da bile. Bile é uma substância que o nosso fígado produz e é armazenado na vesícula biliar. Serve como um emulsificante de gorduras, ajuda na digestão das gorduras. Não digere a gordura porque não é uma enzima, mas ajuda na digestão da gordura, né? Então, ele ajuda na fabricação da bile, colesterol. Ele é importante para o metabolismo das vitaminas lipossolúveis. Quais são as vitaminas que são solúveis em lipídios? Vitamina A, a D, a E e a K, certo? Então, ele ajuda no metabolismo, no processamento dessas vitaminas pelo nosso organismo. O que mais? É o principal precursor para a síntese da vitamina D, né? Para a produção da vitamina D e vários hormônios esteroides. Quais são os hormônios esteroides que a gente tem? O cortisol, a aldosterona e os hormônios sexuais. Então, a gente só produz esses hormônios, a vitamina D, se tiver molécula de colesterol para servir como base, tá? Aqui a gente tem, né, a molécula de colesterol e a gente tem outras moléculas, né, derivadas da molécula de colesterol, por exemplo, a testosterona, né, que é um hormônio sexual masculino, o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, né, e por aí vai, certo? Bom, mas então por que eles falam, né, você tá com muito colesterol no sangue, isso é prejudicial para você? Na verdade, o que acontece? No nosso organismo, a gente precisa dos lipídios, né? A gente precisa ter lipídios na nossa dieta. Só que esses lipídios, lembram, eles não são solúveis em água. Então, o nosso sangue, ele não conseguiria transportar esses lipídios. Como então que esses lipídios são transportados no nosso organismo? Por meio de complexos lipoproteicos. O que significa isso? Lipo de lipídios, proteicos de proteínas. Então, os lipídios, eles são agregados a proteínas para poder ser transportados pelo nosso sangue, senão o nosso sangue não ia conseguir transportar esses lipídios, certo? Então, quais são os complexos lipoproteicos? É o LDL e o HDL. O LDL é o colesterol ruim, esse sim é o colesterol ruim, que chama Low Density Lipoprotein, que é lipoproteína de baixa densidade. A gente precisa dele? Precisa também, né? Mas ele em excesso faz mal para o nosso organismo. Por quê? Ó, ele é um dos principais transportadores de colesterol, então a gente precisa dele, né? Parte do LDL é metabolizado no fígado e utilizado para fabricar membranas celulares. Então, a gente precisa do LDL, certo? Metabolizado no fígado, depois para produzir membranas celulares. Ok.
Após ser absorvido pelo intestino, esse colesterol é transportado até os tecidos sob a forma de LDL. Novamente, por quê? Porque o sangue não ia conseguir transportar o colesterol sozinho, né? Que é apolar, que não dissolve em água. O que acontece? O excesso desse colesterol no sangue prejudica a captação desse complexo pela célula. Então, ele oxida e começa a se depositar na parede das artérias, causando o que a gente chama de aterosclerose. Então, como ele é de baixa densidade, ele pode, se tiver em excesso, depositar nas nossas veias e artérias, né, nos vasos sanguíneos em geral, e poder causar a aterosclerose aqui, estão vendo? É porque ele é de baixa densidade, certo? E aí, se ele deposita nesses vasos sanguíneos, a luz, né, do vaso sanguíneo pode diminuir, pode entupir, né, uma veia, uma artéria e gerar problemas mais graves, né? Beleza? Ok. Já o HDL, o que é o HDL? É o colesterol bom, é aquele bom. Por quê? Ele também é uma lipoproteína, né? É aquela proteína associada ao lipídio que vai transportar fosfolipídios através do nosso corpo. Quando estão circulando na corrente sanguínea, eles captam parte do colesterol ruim que está em excesso no sangue. Então, eles limpam o colesterol ruim que está em excesso, né? E transporta até o fígado. E no fígado ele é convertido em bile. Pode também remover o colesterol que está depositado nas placas que causam a aterosclerose, fazendo com que a formação dessas placas seja mais lenta. Por isso que ele é chamado de colesterol bom, né? O de alta densidade, certo? Aqui, então a gente tem o LDL, né? E o HDL limpando aquilo que o LDL pode fazer com o tempo, certo? Dúvidas, gente, por favor, me procurem, né? Qualquer dúvida, eu vou deixar para vocês os vídeos, o PDF e atividades para vocês fazerem, beleza? Então, bom dia e até mais.